Antes de mais, bom dia a todos. Claro que sim, claro que sim. Bom dia a todos que já estão presentes. Bom dia. Eu sou o Henrique Zanha, sou o moderador desta sessão de reflexão. Nós optamos por fazer esta sessão em modo de sessão e não em modo de webinar, para, no fundo, dar mais facilidade às pessoas de intervirem e terem a palavra. E, antes de mais, eu queria agradecer à engenheira Paula Freixal e ao engenheiro Jamel Batista a disponibilidade para estarem presentes e até a iniciativa que tiveram de, com a PDA, fazer este webinar. Vamos ver agora como é que isto corre em termos de pessoas presentes e de disponibilidade para falar. A primeira coisa que eu queria dizer é que a sessão será gravada e que, naturalmente, pedimos às pessoas que durante a sessão tenham os microfones desligados, porque, sendo feito em modo de sessão, os microfones ligados podem perturbar a audição dos outros intervenientes. Como é que isto vai correr? Vai ser dada a palavra sucessivamente ao engenheiro Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da PDA, e depois apresentações da engenheira Paula Freixal e do engenheiro Mel Batista, na qualidade de coordenadores do grupo de trabalho do PESARP, e a seguir haverá uma participação no debate de todas as pessoas que o queiram fazer. Essa participação pode ser feita por duas vias, ou apresentando questões e sugestões usando a opção do Raise Hand, coisa que poderá acontecer abrindo o menu dos participantes e depois do lado direito levantar a mão, ou então, se o quiserem fazer, colocarem questões por escrito no chat, que também está disponível neste modo Zoom. Portanto, seriam estas duas soluções que nós optaríamos por seguir e por fazer e por evoluir. Naturalmente, ao longo da sessão, eu irei ajustando a evolução da sessão àquilo que ocorrer e veremos qual é o número de pessoas que está inscrita para falar ou que coloca questões e, em função disso, os tempos serão mais ou menos disponíveis. Não sei se o engenheiro Godinho já está presente na reunião, suponho que ainda não. Já está, já. Pronto, então eu daria a palavra ao engenheiro Godinho para fazer a sua intervenção inicial. Está com o telefone desligado. Olá, Sérgio, bom dia. Bom dia. Não, o Rui Godinho está com o microfone desligado. Engenheiro Rudinho, peço-lhe só para ativar o som. Já está ativado? Ok, já está. Já está neste momento, muito bem. Pronto. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, aos membros da equipa de coordenação do PensaARP 2030, a engenheira Paula Freixal e o engenheiro Mel Batista, para os cumprimentar e para lhes dizer que temos muito gosto em poder organizar em cooperação, portanto, com o grupo de trabalho este webinar sobre um tema da mais alta importância para o futuro do setor da água em Portugal. Depois também cumprimentar todos os órgãos sociais da APDA e os coordenadores das comissões especializadas e membros da APDA que estão a participar neste webinar, a quem cumprimento e a quem solicito também que durante esta sessão apresentem as suas questões, as suas dúvidas e as perguntas que entenderem como pertinentes relativamente ao início desta reflexão, como tinha dito. O tema que foi acertado para esta nossa sessão são os grandes desafios do setor da água e a dimensão económica do setor. Sem dúvida que é um tema absolutamente crucial. Eu diria só algumas palavras para já de abertura sobre os grandes desafios do setor da água que se nos colocam. Desde logo, para a década de 2030, há um objetivo que está sempre presente quando atingimos altíssimos níveis de satisfação de serviço em termos quantitativos e qualitativos no setor da água e do saneamento, que é confirmar a garantia
da universalidade do acesso à água segura e do saneamento para todos. Por outro lado, é a altura, pensamos nós, de uma vez por todas, que o setor da água e os seus ativos serem considerados ativos estratégicos. E ativos estratégicos com consagração legal e institucional, coisa que ainda não acontece, ao contrário dos outros setores, como as telecomunicações, a energia, designadamente, e as vias rodoviárias. Um outro desafio importantíssimo que nos coloca também nesta década é responder às ameaças das alterações climáticas e aos fenómenos extremos, as secas, as inundações e a escassez da água, que vão ser nossos companheiros, certamente, e companheiros difíceis de gerir durante a próxima década. Um outro grande desafio que já nos coloca e que estamos a trabalhar nele, até realizámos um webinar muito recentemente também, é a inevitável transformação digital do setor. Aliás, estamos a utilizar já meios relacionados com essa transformação digital para nos pormos em contacto quando, infelizmente, não podemos encontrar presencialmente. Um outro desafio que vem percorrendo as nossas preocupações e que vai continuar a ser estruturalmente indispensável é aumentar e garantir a resiliência dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. É curioso verificar que em documentos recentemente publicados, quer nomeadamente o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas sobre o Plano Nacional de Investimentos, quer o chamado Plano de Recuperação Económica Costa e Silva, esta questão da resiliência é uma questão que aparece com uma grande veemência. Um outro desafio fundamental é finalmente nós acertarmos que a inovação e o desenvolvimento são um eixo estratégico para o setor e não simplesmente uma mera externalidade. Infelizmente, no Pensar 2020, ficámos aquém do que aquilo que acharíamos na altura e durante a sua execução deveríamos ter avançado, mas agora é a altura de assumirmos definitivamente. E falo em inovação não só em atualizações tecnológicas, mas em inovação organizacional e metodológica também. E indo à procura e utilizando as novas soluções que estão neste momento disponíveis, nomeadamente no que toca à garantia da relação da água com a biodiversidade, com a utilização das chamadas Nature-Based Solutions, as soluções baseadas na natureza, que estão na ordem do dia um pouco por todo o lado e que são absolutamente fundamentais. Naturalmente que a sustentabilidade económica e social deve ser um objetivo que está sempre presente e que é não um projeto, mas um processo que deveremos percorrer com os elementos todos que formos tendo, que formos dispondo e que formos juntando, digamos, às nossas atividades. Juntamente com isso, a adoção dos 12 princípios da boa governança da OCDE, que acho que são eventualmente atualizados aqui ou ali, mas que são absolutamente fundamentais para que nós possamos prosseguir designadamente os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, finalmente, portanto, como enquadramento de tudo isto, também contribuirmos para a garantia da segurança hídrica do país, no que toca à disponibilidade dos recursos, sejam eles subterrâneos, a sua proteção e a sua consideração como reserva estratégica, e também os superficiais, designadamente aqueles que de alguma forma têm vindo a ser tratados nos últimos ENEGs, a garantia de podermos ter armazenamento interanual, que nos ponha, não diga coberto de surpresas no que toca à escassez da água, mas pelo menos a geri-la de forma a que nós a possamos controlar e não sejamos apanhados em situação de dificuldade insuperável. Desejo a todos um excelente webinar, aguardamos com expectativa as intervenções dos nossos colegas Paula Freixal e Jamel Batista, e eu seguirei com todo o gosto e com todo o interesse este webinar, e a APDA empenhar-se-á, como é seu timbre, para que possa dar os melhores contributos para que a solução que vier a ser finalmente aprovada pelo Governo possa ser efetivamente um plano estratégico que o setor necessita para a década. Muito obrigado.
Obrigado, Rui Godinho. Eu então dava agora a palavra à Paula Freixal para nos dizer o que tem a dizer sobre o pensar, a preparação do Pensar 2030. Obrigado, antes de mais. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui juntamente com esta associação a fazer esta sessão de reflexão. Agradecemos a pronta resposta que nos deram a este desafio de fazermos esta sessão de reflexão. Pedia a todos a vossa participação efetiva, não só aqui no seminário, mas a posteriori, se nos quiserem fazer chegar contributos, muito agradecemos, porque este plano será tanto melhor quanto mais a participação do setor que ele possa usufruir para depois ficar um plano que consiga reunir a visão de todas as áreas do setor de forma consensual. Recuando agora um pouco há uns meses atrás, portanto em maio de 2020, foi criado o grupo de trabalho para a elaboração deste plano estratégico. Este plano estratégico irá dar seguimento ao designado Pensar 2020, que vigora ainda entre 2014 e 2020, estamos agora no último ano da sua abrangência. Este plano estratégico, de acordo com as avaliações que foram efetuadas, não só pelo grupo de acompanhamento à gestão, mas também pelo Banco Mundial, deu já, nessas avaliações, foram já dado nota de que foram atingidas alguns dos objetivos bastante relevantes que tínhamos aí previstos, como sejam a cobertura da população com estes serviços, alguns aspectos da qualidade do serviço, mas ainda temos muito para fazer em termos daquilo que tinham sido os objetivos anteriores, mas também desafios que agora se colocam. Este novo plano vai ter que se adequar agora às novas linhas orientadoras para o setor. Passaram alguns anos e, portanto, a situação que temos agora não é aquela que tínhamos há 7 anos atrás e, portanto, temos que nos reorientar e pensar também nos desafios que temos. Uma das questões que agora surge como novidade neste pensar é a introdução da gestão das águas pluviais. Eu não gosto muito de dizer assim, desta forma, porque as águas pluviais, eu não disse pluviais, mas o que eu queria dizer era pluviais. As águas pluviais estavam já implícitas no anterior planeamento, mas neste momento aquilo que se pretende é integrar aqui a gestão dos sistemas separativos. Considera-se neste momento que é à altura de começarmos a pensar numa forma mais abrangente no ciclo urbano da água, para que alguns problemas que ainda subsistem possam ter uma resolução mais efetiva. Também referir que este plano vai ter em conta políticas setoriais relevantes, internacionais, europeias e nacionais. Estou a falar de legislação, mas também de planeamento. Estou a falar de questões relacionadas com a economia circular, com a digitalização e outros aspectos que este plano vai dar a maior atenção para que tudo funcione de uma forma articulada, não é? Não podemos ter as políticas a funcionar de forma independente e depois não termos este nosso plano alinhado com aquilo que vão ser as tendências dos próximos 10 anos. Também este plano vai ter agora uma nova realidade, uma realidade muito diferente daquela de há 7 anos em termos estruturais.
e refiro-me aqui como exemplo as cisões e as agregações que ocorreram no setor e que neste momento estamos já numa situação bastante diferente da anterior. Também referir que os aspectos que se colocam agora como desafios também serão integrados neste planeamento, nomeadamente as alterações climáticas, portanto são assuntos que vão ter um foco muito relevante e que vão ter já algumas direções apontadas para nos podermos adequar àquilo que será o futuro, nomeadamente aquilo que se coloca em termos de desafios. Também de referir esta alteração que houve em termos do período de vigência deste plano, não só porque consideramos que neste momento já podemos avançar um pouco, podemos alargar um pouco o período com que estamos a fazer este planeamento, mas também consideramos que seria o intervalo de tempo ideal para conseguirmos aqui alinhar este planeamento com outras políticas, nomeadamente com aquilo que se vai passar em termos de Política Nacional de Investimentos e Programa Portugal 2030 em preparação. Agora, o desafio é grande em termos temporais, temos prazos bastante exigentes e estas sessões que fizemos agora, esta é a última sessão de reflexão de 8 que fizemos com as entidades que consideramos aqui que nos podiam levar a uma grande abrangência nesta discussão, nomeadamente aqui estas associações do setor, mas temos aqui como grande objetivo, como primeiro grande objetivo, entregar uma primeira versão deste plano no último dia de outubro de 2020, portanto vai ser exigente, ter uma versão para consulta pública no final do ano e depois ter uma versão final após as consultas, no limite até ao dia 30 de junho de 2021. Portanto, para nós é exigente, mas também gostaríamos de vos deixar aqui o pedido também de nos fazerem chegar todos os contributos que considerem necessários para nós, em tempo real, conseguirmos integrá-los neste plano. Agora, só para vos dar nota aqui da constituição destes grupos que vamos ter a trabalhar neste plano, em primeiro lugar, o já referido grupo de trabalho, que será coordenado por mim e pelo engenheiro Geraldo Batista. Temos neste grupo representadas a Associação Nacional de Municípios, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a Águas de Portugal. A acompanhar os trabalhos do grupo de trabalho estará a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a ERSARES, e para apoio técnico destes trabalhos temos a Liswater. O grupo de trabalho poderá ou deverá consultar esta comissão consultiva, que é constituída pela CCDR Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve, mas também pela ADEN e pelas associações que eu há pouco referi, com as quais também fizemos estas sessões similares a esta, a EPSA, a APDA, a APESP, a APMETA, a APRH e a PBA. O despacho de criação deste grupo de trabalho também refere a possibilidade de se juntarem outras entidades a esta comissão consultiva e mesmo especialistas, e nesse sentido, neste momento, não significa que não seja alargado estas entidades e estes especialistas, mas neste momento temos a região autónoma da Madeira também representada e a dos Açores, e como especialistas o professor António Jorge Monteiro do Instituto Superior Técnico, o Diogo Faria de Oliveira, o engenheiro Diogo Faria de Oliveira
que é o presidente do grupo de acompanhamento e gestão do anterior plano estratégico, a engenheira Helena Alegre do LNEC, o professor Poças Martins da Universidade do Porto, a engenheira Alexandra Serra das Águas de Portugal, o engenheiro Pedro Serra, que neste momento é consultor, o professor Rodrigo Oliveira do Instituto Superior Técnico, o professor Rui Ferreira dos Santos da Universidade Nova e o engenheiro Theo Fernandes, que já no âmbito daquele trabalho que eu referi do Banco Mundial, esteve na base da elaboração de uma ferramenta para monitorização deste próximo plano estratégico. Eu desejo a todos uma boa sessão, não deixem de colocar as vossas questões, umas mais estruturantes, outras mais específicas, mas é destas discussões que surgem também depois soluções para que as possamos integrar neste plano estratégico e que ele seja e que se consiga que ele seja o mais completo possível. Boa sessão para todos e passo a palavra então ao engenheiro Jaime Melo Batista. Antes de passar a palavra ao engenheiro Jaime Melo Batista, se não se importa, Paulinho, antes de mais Sim. agradecer a sua participação, eu só queria voltar a lembrar aos participantes, que pode haver alguém que tenha entrado depois, que a partir de agora, se quiserem ir já inscrevendo-se para participar no debate, levantando a mão ou até fazendo perguntas por escrito através do chat, podem ir fazendo desde já para nós, quando terminar a intervenção do engenheiro Batista, podermos estar já com pessoas disponíveis para falar. Entretanto, muito obrigado e bom dia, Obrigada. Jaime. A palavra. Obrigada. Bom dia, Jaime, quando quiser. Olá, bom dia a todos. Muito gosto de estar aqui convosco nesta sessão de reflexão. Eu vou procurar em 20, 25 minutos fazer esta apresentação para haver bastante tempo de debate. Começo por vos dizer que o grupo de trabalho e que o Conselho Consultivo e os especialistas já refletiram, já trabalharam na estruturação do que julgamos dever ser o Pensar 2030. Eu gostava de apresentar num slide único a lógica global e depois num conjunto de pequenos slides o detalhe de tudo isso. Nós temos por missão desenvolver um plano estratégico para o setor de abastecimento de água, gestão de águas residuais e pluviais, que tem a particularidade de ser um plano para 10 anos, ao contrário dos anteriores, como bem sabem. Um primeiro aspecto é perceber o que é que deve ser a visão global deste plano e, portanto, trabalharmos numa visão que, neste momento, aparece como querermos serviços de água de excelência, porque achamos que estamos em condições de o atingir, para todos e com contas certas. E as contas certas não sentido de lato, não são as contas em euros, mas a relação com o ambiente, com a sociedade, etc. Portanto, aceitando como boa esta visão, o que se fez foi, no essencial, procurar identificar bem o que é que são os serviços objeto deste plano. Nós sabemos que são os serviços de abastecimento, de gestão de águas residuais, de águas pluviais, com o pedido expresso do Ministério de lhe darmos a relevância que ele merece e o pormos a par dos restantes serviços. E o que teremos que fazer ainda é definir rigorosamente, dentro destas 3 tipologias de serviços, até onde é que vamos, onde é que estão os limites. Quando falamos de gestão de águas pluviais, estamos a começar aonde? Estamos a começar na sarjeta, a montante da sarjeta? Quando falamos de abastecimento de água, estamos a terminar na entrada da propriedade do consumidor ou preocupamos com aspectos, por exemplo, de consumo eficiente na habitação? Portanto, esses limites têm que estar muito bem definidos. Seguidamente, olhar bem para o contexto envolvente, o contexto quer em termos nacionais, quer em termos europeus, quer em termos internacionais. E sabem que hoje há muitas diretivas a todos os níveis, nacional, europeu e internacional.
que temos que analisar e perceber em cada um o que é que aquela orientação nos traz para o setor dos serviços de águas e, portanto, ter isso bem presente. E, além disso, incluir ainda outros aspectos que, mesmo não estando nessas orientações existentes, nós sabemos que são desafios. A pandemia da Covid, obviamente, é um bom exemplo de algo que surge e que estamos todos ainda a reagir a isso. Mas há outros desafios emergentes, digamos assim, que temos que considerar também. Seguidamente, temos que definir e estabilizar um conjunto de objetivos. Objetivos globais e depois dentro destes objetivos específicos. Nos objetivos globais queremos ter serviços eficazes, serviços eficientes, serviços sustentáveis. E queremos, por outro lado, que esses serviços deem uma boa contribuição para a valorização do ambiente e do território, para a valorização da economia e para a valorização da sociedade. Portanto, em termos de grandes objetivos, estão aqui estes 6. Já mostrarei em pouco os objetivos específicos, que são neste momento 30, portanto com bastante mais detalhe. Mas definidos que estejam esses objetivos, nós temos então que pensar qual é a estratégia que vamos ter que adotar no país e que componentes tem essa estratégia. E, portanto, estes favos que aqui aparecem são as componentes que nós consideramos essenciais para uma boa estratégia. Nós, ao nível de estruturação e regulação dos serviços, temos que ter ideias claras, e componentes e instrumentos de planeamento para o setor, a vários níveis, instrumentos legais, regulamentares e normativos, institucionais e intersectoriais, do setor da água com outros setores. Temos que ver a questão dos modelos de governança destes serviços, a titularidade pública, estatal, pública municipal, gestão estatal, municipal, privada, enfim, tudo isso. Temos que ver as questões de mercado, as questões de desenvolvimento empresarial e de concorrência neste setor, e temos que ver a questão da melhor organização global do setor, portanto, uma visão macro. Portanto, esta família de componentes é uma família, digamos, macro de aspectos que devemos ter em conta. Cada um destes favos, lá dentro, tem um conjunto alargado de instrumentos. Por exemplo, o quadro legal, como imaginam, é uma longa lista de instrumentos, não é? Que temos que analisar cada um deles e, no essencial, para cada um chegar à conclusão que sim, já temos este instrumento, e ele está excelente, não precisamos fazer nada, ou sim, temos este instrumento, mas ele precisa ser melhorado, ou não, não temos este instrumento, e como ele faz falta, vamos ter que o desenvolver. Isso é válido para todos estes favos. Num segundo conjunto, ou família, olhamos para cada um dos operadores e queremos ter melhor gestão dos serviços, melhor qualidade de serviço, bons recursos humanos, boa gestão infraestrutural e boa gestão ambiental por parte de cada um dos operadores. Mais uma vez, cá dentro estão uma série de instrumentos, naturalmente. Na gestão económica e financeira, nós temos que pensar na questão das tarifas, taxas e transferências, bem como nos modelos e fontes de financiamento. Na questão da ligação com a sociedade, temos que pensar nas questões de sensibilização e participação da sociedade e nas questões de deveres, direitos e proteção dos consumidores. E, finalmente, no conhecimento e capacitação deste setor, pensar na questão dos dados e informação, nas questões de investigação, inovação e conhecimento. Admitindo que estas componentes estão certas, que não falta aqui nenhuma componente, e admitindo que dentro de cada uma delas nós já conseguimos estabelecer os instrumentos necessários, da análise do diagnóstico desses instrumentos, da análise da verificação de que sim, temos esse instrumento e não precisamos fazer nada porque ele é excelente, ou temos que fazer modificações e aí dá origem a uma medida, ou mais, ou não temos todo esse instrumento e temos que o construir de raiz, e obviamente isso também é uma medida, então somos capazes de identificar as medidas necessárias para este plano. E isso é um passo-chave, sendo que também é chave vemos para cada medida de quem é a responsabilidade. É a responsabilidade de implementação dessa medida e que pode cair ao nível ministerial ou interministerial, porque há medidas que não podem ser feitas pelo Ministério do Ambiente, tem que haver, digamos, um entendimento dele com outro ministério ou com outros ministérios. As medidas, as responsabilidades ao nível do poder local, como é óbvio, tem aqui um peso muito grande, ao nível da entidade reguladora dos serviços, ERSAR, e da entidade reguladora
ambiental, APA, ao nível de outras, das entidades gestoras, que têm aqui um papel absolutamente fundamental e são muitas, de outras entidades envolvidas também aqui, desde institucionais, tipo Direção-Geral de Saúde, até empresas, associações, ou o que for, e a responsabilidade geral da sociedade, ou seja, de cada um de nós, que também tem, claramente. E para isso definimos uma metodologia que começa precisamente por aquela zona azul, definição do âmbito, a abranger, passa pela zona verde clara de contexto, analisá-lo bem e perceber o que é que ele nos influencia ou deve influenciar. O verde escuro com os objetivos, com a visão e os objetivos, sendo que depois esses objetivos têm que ser detalhados, mas isso já vemos a seguir. Depois a cinza, a identificação das componentes da estratégia, que são estes 17 favos. E depois dos instrumentos que estão dentro de cada uma das componentes e, portanto, do seu diagnóstico. E isso permite-nos passar, então, para a zona azul das medidas, que, na prática, vão materializar o plano de ação. É preciso, depois, a tal atribuição de responsabilização e um aspecto muito importante é criarmos um bom modelo para a monitorização, mas também a revisão e a atualização do plano de ação. Ou seja, o modelo, e já temos uma boa experiência com o GAG, que foi uma evolução do último plano, fazer uma evolução do GAG para uma estrutura que não só consiga monitorizar de forma efetiva, mas como também influenciar a revisão de aspectos que se considera que têm que ser influenciados e a necessidade eventual de atualizar o próprio plano de ação se a experiência mostrar que isso é necessário. Ora bom, dito isto, podemos entrar numa análise um pouco mais detalhada e reparem que estamos há 2 meses e pouco a trabalhar, temos pela frente 3 meses e meio, portanto estamos numa fase ainda relativamente inicial do trabalho e, portanto, avançamos em várias frentes, não avançamos noutras, mas temos a estrutura toda ela pensada e é isso que eu ia percorrer. Portanto, uma fase mais introdutória, nós temos, primeiro, que saber explicar, imaginem isto já como o plano em si, abriram o plano e estão a começar a lê-lo e vão ter uma primeira referência porque é que é importante renovar a política, porque é que não nos limitamos a dizer que a política definida no plano 2020 se pode manter para a próxima década, o que é que há aqui de novo, os pluviais são um dos aspectos, mas há outros, naturalmente. Depois, ter uma boa percepção de toda a evolução histórica recente deste setor, quer nas reformas iniciadas em 93, que até 99 não tiveram propriamente um plano estratégico físico, mas que foram uma estratégia. Depois, passando para o PASAR 2000-2006, para o PASAR 2 2007-2013 e para o recente, relativamente recente e ainda atual, pensar 2014-2020. O que é que eles nos trouxeram? Que evolução houve? Porque é que eles seguiram uma linha coerente e globalmente bastante uniforme, mas obviamente com variações ao longo do processo, e ainda bem que as houve, porque isso responde a adaptações à evolução da realidade, naturalmente. Dito isto, temos que entrar numa análise muito pequena do balanço deste último instrumento, o Pensar 2020, porque ele é o que está em vigor, obviamente, vai estar até ao final do ano, certamente, e, portanto, aí temos que ir ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou face ao que estava previsto nesse plano. Felizmente, temos a sorte de ter um trabalho já importante, feito pelo próprio GAG, que no seu último relatório 4 faz também uma análise detalhada do que funcionou e do que não funcionou, e, portanto, é uma excelente base, mas também a própria ERSA produz periodicamente relatórios de monitorização com a sua perspectiva do que é que está bem e do que é que está mal, e temos também a sorte de ter um relatório muito recente do Banco Mundial, feito a pedido do governo português, que se debruçou precisamente sobre esse plano estratégico e a opinião que eles têm do plano e do que é que eventualmente poderia ser o futuro plano. Além disso, naturalmente, temos toda a própria análise do grupo de trabalho, do Conselho Consultivo, de todos vós, que pode ser concordante ou discordante da avaliação feita por estas equipes, naturalmente, e vem enriquecer tudo isto. Feito essa análise, nós ficamos com um quadro tão perfeito quanto possível daquilo que conseguimos e daquilo que não conseguimos e passamos para a tal
componente de definir exatamente o que é que queremos tratar no plano, em termos de abastecimento, em termos de gestão de águas residuais, em termos de águas pluviais. Até onde é que vamos, o que é que está aqui dentro, o que é que não está aqui dentro, para não haver interpretações dúbias e, por outro lado, para que as medidas estejam bem dirigidas a tudo o que está cá dentro. Vamos fazer, como também disse, o tal, ou já estamos a fazer, mais exatamente, a tal avaliação do contexto envolvente, nacional, europeu, internacional, e os novos desafios. É muito desafiante porque há muitos instrumentos fora do setor, e alguns dentro do setor, naturalmente, mas muitos instrumentos, documentos em geral densos, alguns dos quais muito recentes. Temos o regulamento recente do Plano Nacional de Investimentos, mas ainda mais recente temos este plano apresentado e em discussão pública sobre o pós-Covid. Temos notícias sobre os financiamentos. Portanto, há aqui uma série de aspectos muito importantes de contexto que são fundamentais. Por exemplo, esta questão destes financiamentos que foram agora anunciados em Bruxelas, obviamente, não só os valores em jogo, não só a sua distribuição, mas também o seu calendário de execução são contextos fundamentais para este nosso plano. Isso permite-nos entrar numa outra fase, que é de visão e objetivos, ou seja, o que é a visão do Governo para este plano. Eu referi há pouco um pouco que podia ser essa visão, que tem sido anunciada pela Senhora Secretária de Estado, e então entramos nos objetivos. Também já referi há pouco estes 6 objetivos globais. Os 3 primeiros, de ter serviços eficazes, eficientes e sustentáveis, porque queremos mais e melhores serviços, mas também porque queremos mais valor ambiental, económico e social trazidos através destes serviços. Vamos ter estes 3 outros componentes globais: valorização do ambiente através dos serviços, valorização da economia e valorização da sociedade. E então, se olharmos para cada um com um bocadinho mais de detalhe, vemos que no primeiro, da eficácia, nós o que queremos é eficácia na acessibilidade dos serviços, na acessibilidade física, mas também na qualidade dos serviços, mas também na quantidade de serviços 24 horas por dia. E queremos que tudo isso aconteça num ambiente de resiliência e segurança desses serviços, nomeadamente para aquilo que já foi citado, as alterações climáticas, e não só, e vários outros desafios. Portanto, na prática, o que é que a sociedade quer investir numa maior resiliência dos seus serviços e, portanto, que grau de risco quer aceitar desses fenómenos imprevistos, sejam eles naturais ou provocados. É uma boa reflexão do país, o que queremos, que risco aceitamos e, portanto, o que é que estamos disponíveis para investir na resiliência destes serviços. E depois a questão da eficácia na acessibilidade económica e na equidade destes serviços. Queremos que todos possam pagá-los, obviamente. A segunda componente, o segundo objetivo, queremos que haja eficiência organizacional do setor em si, macroeficiência, mas também organizacional de cada operador em si. E nós sabemos que muitos deles estão longe de ser eficientes em termos organizacionais. Como é que podemos ajudar a mudar isso? A eficiência hídrica e energética, que são aspectos incontornáveis, e, naturalmente, também como é que podemos ser mais eficientes na utilização dos recursos financeiros que viermos a ter, ou que temos, de modo a que cada euro traga um máximo de mais-valia associado. Os objetivos específicos de sustentabilidade, quer aquela famosa económica e financeira que todos queremos atingir, mas também a infraestrutural, não deixando envelhecer as infraestruturas, a questão da segurança na utilização de recursos naturais, disponibilidades hídricas face às necessidades, a questão energética, etc. A questão dos recursos humanos em termos de adequação em número e competência, mas também em termos de renovação desse capital humano, nomeadamente com a entrada de jovens, e a sustentabilidade pela modernização deste setor e dos seus agentes e dos operadores, nomeadamente através da tão falada transição digital, que obviamente este setor não pode perder essa vaga. Depois a valorização, as componentes de valorização, ou seja, se temos sistemas nas 3 primeiras colunas azuis, sistemas que são eficazes, eficientes e sustentáveis, fantástico, isso é muito bom, mas não tiramos partido, ou devemos tirar partido de outras valências. A primeira é que estes serviços sejam fatores de valorização do ambiente, porque o protegem, porque utilizam bem os recursos desse ambiente, nomeadamente a água, porque introduzem economia circular
diversificação de origens e, portanto, uma atividade económica nova e interessante, com vantagens para todos, porque ajudam a criar novos serviços ambientais e porque fazem uma transição energética e para em direção à descarbonização da sua atividade, que obviamente também hoje é incontornável. Mas também temos objetivos específicos dentro da valorização da economia, através de sinergias entre serviços, agricultura e pecuária, ou seja, há um potencial de reforçar as ligações entre os serviços de água e estes setores da agricultura e pecuária. Eles podem transacionar bens entre eles, através de sinergias entre os serviços, a indústria e o turismo, através do desenvolvimento empresarial no mercado, pelo desenvolvimento empresarial no mercado interno e no mercado externo. Ou seja, é fundamental nós criarmos mecanismos para que mais empresas, novas ou existentes, desenvolvam novos produtos, novos serviços para este setor e reduzirmos a dependência externa de tudo isso. O Covid foi um bom exemplo porque, neste período, vários operadores de águas no nosso país, ao procurar adquirir equipamentos para substituição, para manutenção das suas fontes originais, estrangeiras, tiveram muita dificuldade, em alguns casos, em obter em tempo esses equipamentos, porque esse país defrontava-se com uma pandemia, porque parou a indústria, etc, etc. E, portanto, este tipo de fenómenos, pode ser isso, pode ser uma guerra, um conflito, pode ser muita coisa, não nos pode deixar nas mãos dessa imprevisibilidade. E, portanto, desenvolver o mercado interno é muito importante. E o mercado externo é uma oportunidade, porque eu, na minha opinião, somos dos países que mais potencial têm de externalizar o seu conhecimento para esse mercado. Finalmente, a questão da inovação e do desenvolvimento de novos serviços e produtos através dessa mesma inovação. Uma última componente, em termos de objetivos, é a parte societal. Valorizar a transparência, a responsabilização e a ética nestes serviços, muito importante. Mas também valorizar os serviços face à sociedade. A sociedade dá mais valor a estes serviços. Reparem que ela deu valor aos profissionais da saúde, aos serviços de saúde, pela pandemia, mas não se apercebeu que, em simultâneo, os serviços de água estavam a responder impecavelmente à crise da pandemia e nada falhou desse ponto de vista. Portanto, esse reconhecimento do valor destes serviços está, neste momento, muitíssimo mais alto na saúde do que está na água, como, aliás, tem sido tradicional na água ter uma fraca percepção, uma insuficiente percepção pela sociedade. Temos que melhorar isso. Isso permite-nos melhorar também a valorização profissional dos nossos profissionais, mais vistos pela sociedade como profissionais de elevada importância e, obviamente, com tudo o que isso pode trazer anexo. A questão também de estes serviços valorizarem outros setores da sociedade, ou seja, a questão de os serviços de água beneficiarem, por exemplo, a redução da pobreza, a saúde pública, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento das cidades, os ecossistemas. Na prática é olhar para os ODS e dizer o que é que nós, objetivo 6, conseguimos fazer por nós próprios, objetivo 6, mas também pelos outros 16 objetivos que aqui temos. Isso é muito importante, conseguirmos essa mais-valia. E, finalmente, também tornar este setor um highlight, uma prioridade da cooperação portuguesa, da atividade diplomática portuguesa no estrangeiro. Portugal tem espaço para, no âmbito da diplomacia, ter um papel muito mais forte, com vantagens mútuas para a paz, para o desenvolvimento, etc. Identificados esses objetivos, reparem que são 6 grandes e 30 específicos, não é uma versão final, isto ainda pode, obviamente, evoluir, mas temos que ter a noção que nem todos têm a mesma prioridade. E, portanto, há uns que são mais prioritários, que têm que ser para hoje já, ou para amanhã, outros que são menos prioritários. Também temos uma outra dificuldade adicional. O que é prioritário para um operador hoje não é prioritário para outros, porque os graus de desenvolvimento são diferentes. E, portanto, se queremos ter, não um país a 2 velocidades, mas a uma velocidade, essa questão da priorização também adaptada ao operador em si, é importante conseguirmos incluir de alguma forma aqui. Portanto, um objetivo que é aqui marcado como prioritário, haverá operadores que dizem, pois, mas eu estou longe disso, para mim não é prioritário, porque mais prioritário do que isso são outros que eu tenho antes. Ou, pelo contrário,
pode acontecer estarmos a definir como prioritário um objetivo e vários operadores dizerem para mim isso já não é prioritário, é um problema resolvido. Portanto, nós é que temos que resolver esse problema complexo das prioridades. Depois, isso permite-nos passar a uma outra fase que é definir esses objetivos específicos. Então, que componentes da estratégia consideramos e que instrumentos estão lá dentro e vamos ter que analisar. Já referi há pouco as 5 famílias de componentes, são aqueles favos lá atrás. Também já referi para cada favo, para cada família, os favos que lá estão dentro. Nós temos que saber ou ter bons instrumentos de planeamento, legais, institucionais, de governança, de mercado, etc. Tudo isso para os serviços também, tudo isto está repetido com aquilo que viram lá atrás, a parte económico-financeira, a parte de ligação com a sociedade e a parte de capacitação e conhecimento desses serviços. E, portanto, essa análise favo a favo tem que ser feita, porque isso permite-nos depois diagnosticar cada um destes instrumentos e dizer, bom, aqui está um instrumento que faz falta, mas verdadeiramente nós já, faz conceptualmente falta, mas nós já o temos e funciona impecavelmente. Portanto, aqui não precisamos nos preocupar. Ou faz falta, nós já o temos, temos que melhorar. Ou faz falta e nós nem o temos ainda. Veja-se, por exemplo, o regulamento tarifário. E, por exemplo, e isso dá-nos a identificação das oportunidades de melhoria de cada instrumento. E isso permite-nos também sintetizar, então, o nosso diagnóstico é este e as nossas medidas, aproveitando as oportunidades de melhoria, são estas, ou vão ser estas. Na prática, há que cruzar aquilo que são as medidas a implementar com os objetivos a atingir. Cada medida que nós definirmos tem que beneficiar pelo menos um objetivo, provavelmente mais do que um objetivo. Se houver um objetivo que não tem medidas associadas, algo vai mal, porque queremos fazer qualquer coisa e não prevemos medidas para o atingir. Dito isto, podemos entrar no plano de ação. O plano de ação vai especificar as medidas, o que é isso exatamente, essa medida, o que é que isso quer dizer, como é que isso se especifica. Quem vai ser o responsável pela sua implementação, isto é fundamental. Aqui não pode haver aquelas situações cinzentas em que são vários responsáveis. Há um responsável por uma medida, mesmo sabendo que esse responsável tem que se articular com os outros, e é ele que tem que responder pelo sucesso ou pelo insucesso da medida. E também aqui nas medidas vamos ter que priorizá-las como priorizamos os objetivos. Portanto, também vai haver medidas que são para avançar já, outras para avançar depois. E aqui a questão dos financiamentos disponíveis é uma questão importante, porque podemos ter que, ou devemos calendarizar essas medidas também em função disso. Obviamente, cada medida tem um custo. Há muitas medidas que são de baixo custo, porque são, por exemplo, medidas relativas à alteração da legislação, mas outras são de muito elevado custo, de milhões, porque têm a ver com investimentos, renovação, etc. E, portanto, temos que estimar essas necessidades de investimento e temos também que trabalhar em termos de modelos e fontes de financiamento para, durante estes 10 anos, ocorrer estas medidas e estas necessidades de investimento. Depois temos que criar um bom mecanismo de monitorização do Pensar 2030. Houve já uma excelente experiência com o GAG no anterior plano, portanto foi um grande avanço, na nossa opinião, mas pode ser melhorado. Pode ser melhorado transformando de alguma forma, eu não sei se vai chamar GAG ou GAG 2 ou o que for, não interessa, mas algo que nos permita ou que nos dê a garantia de que a evolução do plano está a ser monitorizada, está a ser revista quando necessária, porque essa estrutura tem mecanismos para propor a revisão de um aspecto aqui, de um aspecto acolá, e está mesmo a permitir a atualização do plano ao longo de 10 anos, se isso for, obviamente, necessário. Porque nós estamos a viver uma fase especialmente complexa, de imprevisibilidade, todos nós sabemos, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, que ninguém sabe exatamente quando vai quando se vai reduzir a imprevisibilidade. Porque estamos a falar de um plano que é mais longo que os anteriores 10 anos. Obviamente aqui corremos vários riscos associados a isto.
e, portanto, vamos procurar fazer cenarizações e análises de sensibilidade, ou seja, se as coisas forem como estamos a imaginar, piores que estamos a imaginar, melhores que estamos a imaginar, como é que as coisas podem acontecer. E vamos também desenvolver uma análise de riscos, tentar identificar os riscos que podem afetar este plano e identificar as medidas de mitigação que este mecanismo de monitorização tem que ter presente na sua atividade. Se há um risco que está a ocorrer, então que medidas de mitigação foram pré-definidas para poder atuar face a esse risco. Bom, isto que eu vos disse até agora é o grupo de trabalho pensa fazer em termos de estrutura de documento e, como digo, obviamente aberto a opiniões, alterações, etc. Nada disto é definitivo. E que nós queremos tentar escrever num documento relativamente curto, 80 páginas. Não é fácil, como veem pela quantidade de matéria que aqui está, mas por isso mesmo nós vamos fazer um primeiro documento e depois outros documentos que eu já refiro. Este documento terá que ser complementado com uma avaliação ambiental estratégica e, naturalmente, com uma consulta pública, que a Paula já referiu, que vai ocorrer no princípio do próximo ano. E o documento será complementado com um segundo volume de anexos, esse, obviamente, com mais volume, digamos assim, mas que não é essencial ler, é apenas para consultar, quem quiser consultar algum aspecto. Terá um sumário executivo, 2 páginas ou 3, e uma infografia, e, portanto, esse digamos, esta é a estrutura. Eu queria apenas referir que um dos aspectos que consideramos interessante e realmente inovador é um grande reforço do processo de consulta e mobilização do setor, que foi acordado com a Secretaria de Estado logo do início, ou seja, na prática dizer, há realmente um grupo de trabalho que tem que fazer o trabalho executivo e depois sujeitá-lo, obviamente, naturalmente, ao escrutínio e à decisão política, porque nós estamos a fazer um trabalho que é técnico, digamos assim. Esse grupo de trabalho é apoiado por um conselho consultivo, por um conjunto de especialistas fantástico, mas nós convidámos, mais exatamente, o Ministério da Secretaria de Estado convidou, numa sessão que foi realizada este mês, no princípio deste mês, em junho, portanto, a 8 de junho, convidou as associações e outras entidades que integram o Conselho Consultivo, elas próprias serem agentes de debate junto dos seus associados e do setor em geral. E, portanto, estamos hoje a fechar algo que eu diria que foi, para mim, uma experiência inesquecível, e julgo que para muitos outros, em que reunimos, houve uma sessão, tudo isto hoje é online, como sabemos, mas até aqui provamos que realmente conseguimos usar bem esses instrumentos. Para além da sessão de abertura inaugural, houve uma com a EPSA, em que discutimos tudo um pouco, mas também a estratégia para o mercado interno, no dia 15 de julho, no dia 17 com a APRH, para discutirmos especialmente a questão da articulação dos serviços de água com a questão dos recursos hídricos, portanto, serviços versus recursos ambientais e recursos hídricos em particular. Com a ADN no dia 20, para discutirmos a questão na perspectiva do lado do consumo, ou seja, do consumidor, das redes prediais, como é que isso liga, como é que entra ou não entra no plano estratégico. Com a APES no dia 21, para discutirmos a estratégia para a drenagem urbana e para a remoção de poluentes, que é um dos aspectos fortes também distintivos deste plano, e, portanto, um tema extremamente importante. Com a parceria portuguesa para a água e para a Meta no dia 23, em que discutimos questões de internacionalização, de financiamento e inovação de produtos e soluções para a competitividade externa. Fizemos esta manhã, imediatamente antes desta sessão, com a Associação Nacional de Municípios, o debate sobre que estratégia para a organização e financiamento do setor, e estamos agora a fazer com a PDA esta discussão, muito centrada nos grandes desafios e dimensões económicas. Esta experiência, eu falo por mim, mas julgo que os meus colegas dirão o mesmo, tem sido extraordinária para perceber a percepção, sensibilidade, para envolver as pessoas, e tudo isto vai ser complementado com um inquérito online que vamos colocar disponível para todos e, portanto, quer uma organização, uma associação, quer um operador, quer um singular, uma pessoa, pode, dentro de um prazo que será estabelecido, preencher o formulário com todas as suas
opiniões, percepções e, essencialmente, recomendações. E isso vai completar muito bem. Além disso, estamos a considerar a possibilidade de fazer uma segunda volta deste tipo de sessões lá mais para o final do processo. Portanto, eu terminava dizendo apenas que era muito importante para nós percebermos se concordam com esta abordagem que foi apresentada, se têm pedido de esclarecimento, que diagnóstico fazem e que, muito especialmente, que propostas concretas fazem. Propostas estratégicas, legais, económicas, técnicas, ambientais, sociais, são para nós extremamente importantes e por arrasto também, que incentivos é que propõem. Por uma coisa é dizer, é muito importante que vocês não se esqueçam de considerar a questão da reutilização. Excelente. A nossa resposta é, tudo bem, mas aí estamos provavelmente 95% de acordo com isso, está previsto, é fácil escrever isso, o que não é fácil é identificar as medidas, quaisquer que elas sejam, legais, económicas, técnicas, não interessa, que nós achamos que vão realmente fazer a mudança. E é aí que nós pedimos muito a vossa contribuição. Sejam muito pragmáticos nas medidas. Sugiram que, na vossa opinião, o problema, sei lá, dos pluviais que entram nos domésticos e criam conflitos permanentes entre alto e baixo, como é que podia ser resolvido? Mais que o identificar, porque ele está perfeitamente identificado como bem sabemos. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Estaremos totalmente disponíveis para responder a todas as questões e outras que não possam caber no tempo disponível, prometemos responder por escrito posteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Eu agradeço a sua exposição e o quadro estrutural que nos entregou e que é, de facto, um quadro já muito desenvolvido e que permite agora preencher todo o sistema lógico que aí está desenhado. Neste momento, nós temos alguns comentários, duas questões e uma proposta de intervenção oral. Eu iria, então, para já ler alguns comentários que tenho comigo e depois passaria às questões concretas, deixando para o fim o pedido de intervenção oral. O primeiro comentário é da Susana Ferreira, diz: é essencial envolver os municípios em todo o processo, eles são os principais atores na gestão dos serviços públicos e muitas vezes são afastados dos centros de decisão sobre o futuro do setor, quando só será possível promover a mudança e a evolução do setor se os municípios estiverem alinhados com a estratégia definida. Esta premissa está a ser considerada como base para o sucesso do Pensar 2030? Esta é uma questão, mas é também um comentário. O Nuno Maricato diz-nos: o futuro é interessante, mas mais uma vez, sem recursos humanos, nem daqui a 20 anos chegaremos lá. Depois, temos também um comentário de Nuno Campilho, que é: os objetivos ambiciosos para aqui elencados, sumariamente, serão tão bem e fiscalmente não atingidos quanto os objetivos do plano que agora finda? Segunda pergunta: esperam obter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma e envolvendo sempre as mesmas pessoas? Quanto às questões, portanto, penso que, deixa-me só ver se há aqui mais comentários. Que é o do... entrou agora um comentário de Ferreira. Julgo que um dos atuais grandes desafios é a cibersegurança. O Pensar 2030 prevê englobar este desafio? Essa é uma das questões. Outra das questões é da Maria Manuel Sobral. Bom dia. Para quando a atualização do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais? É de 1995 e os técnicos precisam de ferramentas para poderem aplicar soluções mais eficientes e de melhor gestão das infraestruturas. É essencial para se permitir a aplicação de soluções de reutilização de águas pluviais e a reutilização de águas cinzentas em edifícios e coberturas verdes, entre outras. Obrigado, diz-nos. Depois, quanto a questões, há uma questão muito relevante, colocada pelo Miguel Carrinho. Bom dia. Uma vez que a gestão de águas pluviais passa a estar a par dos serviços de abastecimento de água e de águas residuais, quais as opções consideradas no que se refere ao seu financiamento? E, finalmente, para já eu ficaria por aqui, julgo que já corri os comentários quase todos, falta apenas a do Bel Luís, mas a do Bel Luís eu deixaria para o segundo momento, porque ele propõe também fazer uma contribuição com base num programa Green de reabilitação das redes de água, e, portanto, é um ponto um pouco mais específico. Eu daria a oportunidade à Paula Freixeal e ao Jaime Melo Batista de se pronunciarem sobre estes pontos que acabei de referir, se entenderem fazer agora.
Não sei se a Paula quer começar, quer que eu comece, como é que quer? Posso começar a fazer aqui alguns comentários, enfim, daquilo que foi até ao momento referido, tentando seguir aqui a ordem com que nos foram colocadas as questões sobre o envolvimento dos municípios. Está nas nossas cabeças esta necessidade de maior envolvimento dos municípios. Começou desde logo com a novidade de o próprio grupo de trabalho ter um representante da Associação Nacional de Municípios. Queremos que este trabalho tenha uma maior envolvimento durante a execução mesmo dos trabalhos, não só depois na avaliação posterior, para que quando chegados ao dia 31 de outubro tenhamos um documento que consiga agregar a visão de todos, nomeadamente daquilo que são os municípios e das preocupações dos municípios. Não só esta questão, mas a questão da monitorização e da verificação de cada um, nomeadamente dos municípios, naquilo que são os contributos que vão sendo ao longo do tempo de cada um para se atingir a estratégia, é também uma das questões que nós gostaríamos de levar a cabo. Isto é, reduzir a distância entre os intervenientes do setor e depois o acompanhamento da estratégia e a gestão da estratégia, para que se possa periodicamente fazer as alterações necessárias naquilo que vai ser a direção da estratégia, para que se consiga resolver, eu já nem vou falar na concretização dos objetivos, mas resolver os problemas que vão surgindo ao longo do tempo para se conseguir, então, atingir esses mesmos objetivos. Não é uma tarefa fácil e contamos mesmo com o envolvimento, mas tem que partir também dos próprios intervenientes. Nós estamos a fazer muito. Se houver sugestões para que nós possamos ainda fazer mais, nós aceitamos o repto, mas é um dos motes deste plano estratégico. Relativamente a uma questão do engenheiro Maricato do município, eu não me recordo o município, questões de recursos humanos, e viram, não é, na apresentação do engenheiro Jamel Batista, a questão dos recursos humanos, da valorização dos recursos humanos, é um mote per si, mas também a questão de, muitas das vezes, nós necessitarmos de parcerias. Eu aqui julgo que a questão está relacionada com a insuficiência de recursos humanos na entidade gestora. Mas a necessidade, muitas das vezes, de se fazerem parcerias entidades gestoras para resolver, às vezes, certas lacunas, porque entidades gestoras mais pequenas, por vezes, têm dificuldades em dotar-se de um quadro de recursos humanos que seja abrangente, que contenha todas as valências que são necessárias, pode muitas das vezes passar pela necessidade de haver parcerias. Eu não estou a falar em última instância em agregações, mas também estou a falar às vezes em parcerias para determinados assuntos que se queiram desenvolver nas entidades gestoras e que haja necessidade de especialização. Mas, de uma forma mais abrangente, os recursos humanos vão ser um grande foco neste plano estratégico. Sobre o que não foi atingido, e o engenheiro Nuno Campilho, o que não foi atingido e o que se espera obter com as mesmas pessoas, pois aceitamos o repto. Se nos quiserem enviar também alguma eventuais nomes de outros intervenientes que considerem que sejam relevantes para a elaboração deste plano estratégico e depois para o acompanhamento,
Gostaríamos que ele fosse democrático ao ponto de ser maximizarmos a sua abrangência e mesmo em termos da sua gestão. Portanto, é o momento de fazerem propostas e, portanto, pedia ao engenheiro Nuno Campilho, ao Dr. Nuno Campilho, não sei muito bem, que nos enviasse então propostas concretas nesse sentido, porque teremos todo o gosto de melhorar e de contar com mais contributos e de expandir também as responsabilidades sobre aquilo que estamos agora a fazer. Sobre questões de cibersegurança, sim, é um assunto, a digitalização, esta necessidade de integrarmos aqui o planeamento de outros setores que eu referi na minha apresentação, a questão da informação, da gestão da informação, da cibersegurança, mais especificamente, vai ser também um assunto que está aqui, vai ficar refletido, mas de uma forma já, portanto, coordenada com aquilo que também serão as perspectivas do plano de digitalização para Portugal. Também uma referência que foi feita ao 2395, eu reconheço aqui a necessidade deste, como todos nós, não é? A necessidade deste diploma ser publicado. Eu estive também na elaboração desta proposta enquanto ERSAR, enquanto entidade reguladora dos serviços. Confesso que o foco da ERSAR esteve nos serviços públicos, porque é a sua matéria-prima, enfim, de origem que será trabalhada. Este assunto também tem a vertente predial e que neste momento nós estamos a conciliar estes dois assuntos ainda, nomeadamente naquilo que ainda poderá estar aqui em falta na componente predial e, portanto, é um trabalho que está a seguir em paralelo com este que nós aqui estamos a fazer no planeamento. Portanto, não está esquecido e estamos a trabalhar neste assunto para ultimar as questões que, nomeadamente aquelas que referiu e que estão muito relacionadas com a gestão das redes prediais. O engenheiro Miguel Carrinho, eu peço desculpa aqui, era sobre as águas pluviais e o financiamento para as mesmas, pois é um assunto que está a ser analisado. Há já um documento sobre as diversas possibilidades de financiamento para esta atividade e é um dos tópicos que está neste momento em discussão, ainda sem uma versão final e, portanto, se quiserem também neste assunto enviar os vossos contributos, são muito bem-vindos. Contributos ou mesmo, se quiserem marcar uma reunião específica para este assunto, estamos disponíveis e teremos todo o gosto e interesse em fazer este tipo de reuniões muito específicas para assuntos concretos. E julgo que mais ou menos percorri, pedi ao engenheiro Jaume Batista que complementasse com algumas respostas que lhe pareçam. Ok. Obrigada. Muito rapidamente, então, relativamente à importância dos municípios e à necessidade de presença dos municípios, isso já foi referido, que é um ponto-chave deste plano, integra o grupo de trabalho. Hoje de manhã tivemos hora e meia, Paula e eu, em frente a todo um público municipal numa organização da Associação Nacional de Municípios e apelámos a essa participação e estaremos disponíveis às vezes que forem precisos, portanto isso para nós é algo como absolutamente adquirido. Obviamente depois haverá um outro nível de discussão que é política, mas essa já não é connosco. A questão dos recursos humanos do Nuno é absolutamente vital. Há lá uma caixinha nos objetivos com isso exatamente, que era em termos de número
e as dificuldades que muitos operadores têm em contratar, quer em termos de skills, de capacidades, quer em termos de renovação, e aí temos que realmente trabalhar, porque o complemento de acordo sem recursos não se faz, recursos humanos isso não se faz, e já há sinais interessantes. Eu vi agora realmente recente o anúncio de um Pró-Resíduos, que não é para este setor, mas é ao lado, que são excelentes iniciativas para manter um mecanismo contínuo de formação, mas há montante disso a questão da entrada de novos elementos e a questão da própria distribuição dentro das organizações dos diversos níveis profissionais, e há ainda a questão da entrada dos jovens que temos que garantir. Portanto, completamente de acordo, saibamos nós ter a criatividade para ter as medidas certas para aqui. A questão do Nuno Campilho, eu não creio que seja uma questão das pessoas. Eu acho que os problemas dos planos, e nomeadamente o último, são problemas muito culturais, em que o plano é feito, é discutido, é aprovado e depois achamos que ele vai funcionar per si e damos menos atenção aos mecanismos de enforcement do plano, e isso é uma prioridade aqui, criar mecanismos mais fortes de enforcement do plano. Vejam o último relatório do GAG, que é muito interessante, dá muita informação, mas depois também dá a informação de quem não dá a informação, ou seja, na prática vejam os anexos e vejam as células vazias, porque nunca ninguém preencheu aquelas entidades que eram responsáveis por preencher. E, portanto, onde é que está o enforcement aí, né? Portanto, julgo que será esse o problema maior. E, além do mais, como foi claro, só não participa neste plano, na sua preparação, quem não quiser. Através destes debates, através do inquérito que vai ser lançado, através de pedidos específicos de conversas e reuniões, só mesmo quem não quiser colaborar é que não colabora. A questão da cibersegurança, sim, há lá uma caixinha que se chama, sabe, Resiliência e Segurança dos Serviços, onde eu não mostrei porque não tenho tempo para isso. Cada uma daquelas caixinhas tem uma série de itens por baixo, não é? Que vocês não viram. Lá está a cibersegurança, obviamente, é incontornável. A questão da legislação 2395, ou regulamento tarifário, o que queremos dizer, também aqui passa muito por nós, nas medidas, temos a tal responsabilização clara e os calendários claros e criamos nós próprios uma cultura de exigência. Ou seja, quando eu sinto que nós somos, como alguns dizem, um país de grandes costumes, é precisamente nessas situações. Este ano está previsto na lei que este ano sai não sei o quê. Não sai, mas ninguém se preocupa com isso, percebe? Aparentemente as coisas passam um ano, 2, 3, vários anos, e vivemos realmente numa tranquilidade, para mim, inacreditável, porque não temos um nível de exigência, quer dizer, por amor de Deus, então se foi definido, se está na lei, quem é o responsável para nos vir explicar porque é que isso não foi feito? Pode haver razões, obviamente, mas isso tem que acontecer, a responsabilização é muito, muito importante nisto. E a última questão dos pluviais, eu diria que se nós neste plano não conseguimos ter uma boa estratégia para os pluviais, falhamos em boa parte. Eu partilho completamente a opinião de que é um tema difícil e por isso mal resolvido, cá dentro e lá fora. Nós temos ideias, mas estamos a desenvolvê-las, de como é que a questão dos pluviais tem que ser, primeiro, bem delimitado o que é isto dos pluviais. Segundo, bem definido de quem é responsável dos pluviais. Terceiro, bem definido como é que deve ser o modelo de gestão dos pluviais. Quarto, bem definido como é que se faz o custeio dos pluviais. Quinto, bem definido como é que é o modelo para a distribuição dos custos dos pluviais ou desse serviço pelos diversos agentes, onde, por exemplo, aí o município é um cliente muito importante porque é ele que gera no seu espaço público a maior parte dos pluviais. Se não conseguirmos clarificar isso e criar um mecanismo suficientemente claro, equitativo, mas também simples, o mais simples possível, será um falhanço deste plano. Portanto, todas as contribuições são boas, nós temos a nossa própria reflexão, mas estamos muito disponíveis para ouvir outras opiniões, naturalmente. Dito isto, eu julgo que, Henrique, não sei se há mais questões, nós estamos disponíveis. Eu reforço sempre que, Henrique, todas as questões que não puderem ser respondidas aqui, nós procuraremos respondê-las por escrito a posteriori e enviar à APDA, ok? Muito bem. Eu agradeço muito as vossas respostas. Entretanto, há mais alguns comentários, mas antes de passar a palavra ao Belo Luís e depois a seguir a intervenção dele, referir esses comentários, eu gostava de agradecer desde já a disponibilidade para
responder às questões e pedir também que disponibilizem as apresentações que foram aqui efetuadas. Temos um pedido nesse sentido e era já de fazer esse pedido. Portanto, se o Abel Luís quisesse agora fazer a sua apresentação sobre o projeto, o programa Green de reabilitação das redes de água, eu pedia que o fizesse naturalmente de uma forma sucinta, porque não podemos também estar demasiado tempo com ele. Muito obrigado. Então, muito bom dia. A minha proposta surge um bocadinho nos pedidos que têm sido feitos nos vários webinars, mesmo da Paula Freixel, do Mel Batista, para apresentarmos pedidos de propostas concretas. Eu preparei uma. Se repararem no chat, eu incluí inclusivamente um fecheiro que tem uma série tem o objetivo, justificação, onde tentei pôr por escrito. Mas basicamente o que eu proponho, e não julgo que possa ser inserido nesta sequência, a minha proposta é investir 160 milhões de euros para renovar 2% das redes de distribuição de água de todo o país. Porquê é que isto surge? Isto surge porque eu acho que ninguém tem dúvidas de que os sistemas de distribuição precisam de mais investimento. Quem anda no terreno como eu, numa entidade gestora, percebe que as nossas redes de fibrocimento, de betão, de PVC e mesmo de PAD de primeira geração, elas não vão conseguir durar 200 anos. E é isso que está a ser exigido se não alterarmos estes níveis de investimento. Mesmo empresas que estão sólidas financeiramente não estão a investir aquilo que deviam e temos mesmo, em minha opinião, de que inverter esta tendência de subinvestimento. No documento que eu anexei tem lá mais alguns pormenores, onde eu tento explicar, mas basicamente eu chamo-lhe uma rede green de renovação. O objetivo é poder aproximar-se do Green Deal da Van der Leyen e poder ir buscar dinheiro fora. E, portanto, a minha proposta é basicamente construir uma rede de distribuição de última geração, com PAD, nomeadamente PAD-RC, que é fabricado na Europa e tem vida útil de 100 anos. Pormos nas redes sensores e monitorização em tempo real para suporte à decisão e, obviamente, que responda cabalmente aos desafios do uso eficiente da água e da economia circular. Eu julgo que se estivermos alinhados com a estratégia europeia de crescimento, será muito fácil obter e concorrer com outros setores para obtermos fundos europeus para isto. Finalmente, o que é que isto vai permitir também? Obviamente, uma série de objetivos que já estão definidos e nestes documentos o engenheiro Mel Batista acabou, mas se nós tivermos umas redes evoluídas e que é um aspecto essencial, isto tem que ser um sistema muito simples para que os municípios, que basicamente o Nuno Capilho diz e com razão, que têm ficado para trás, possam aproveitar os dinheiros com facilidade. A minha proposta é que haja um financiamento fixo por metro de rede que cada entidade investe e que até 2% isso seja financiado. Eu estimo que 80 euros por metro, com base em documentos que estão nomeadamente da ERSAR, de maneira que qualquer município faz isso. Não é preciso grandes questões, porque depois vai reportar à ERSAR a rede que renova e consegue-se verificar o que foi feito, de maneira que não sejam precisos grandes projetos para obter financiamento. Está tudo descrito no meu documento, mas o principal era ter um instrumento de financiamento que fosse fácil para que todos os municípios lá cheguem até 2% do comprimento da rede. Não tenho dúvidas. Todos os sistemas têm 2% de rede em mau estado que precisam de ser reabilitados. E era só o que tinha. Muito obrigado. Eu não sei se há algum comentário da parte da Paula ou do Jaime sobre isto, ou se continuamos. Eu, da minha parte, diria que é precisamente este tipo de contribuições muito concretas que gostaríamos de ter. Obviamente que eu não vi o documento e, portanto, verei com maior interesse, mas identificar um problema e depois trazer uma ideia, podemos concordar ou não, cada um, obviamente, mas é muito importante que isso aconteça. Portanto, muito obrigado, Abel Luís, porque vamos vê-lo com toda a atenção, obviamente. Muito bem. Então, eu tenho aqui mais um comentário em matéria de águas pluviais, de Francisco Moraes, que é saber como estarão a pensar onde acaba a gestão das águas pluviais, nas ribeiras, nos rios, nos terrenos privados, quem indemniza os proprietários lesados pelas águas pluviais.
se a limpeza dos cursos de água, como desmatações e recolha de resíduos, está certamente incluída ou não. Tudo isto se vai ou não à tarifa e as entidades gestoras não fazem, mas as entidades gestoras não fazem gestão urbanística do território. E, portanto, essa é a pergunta, é, no fundo, a dimensão do risco das águas pluviais e do âmbito do que está pensado em termos de águas pluviais. É para responder agora? É para responder já ou há mais perguntas? Eu acho que para já seria esta, que depois eu gostaria de fazer algumas questões mais que têm a ver com outras perguntas, mas se pudesse responder já agradecia. O Francisco Moraes pôs muito bem a questão, ou seja, quando nós referimos há pouco que em termos de águas pluviais nós queremos saber responder às perguntas, o que é que são, quais são essas águas pluviais, tem a ver com isso, onde é que elas terminam? Estão dentro da zona urbana, estão fora, a tal ribeira que atravessa está ou não está? Portanto, é exatamente uma resposta clara a isso. Sim, nós consideramos que é isto ou é aquilo, mas deixámos isso muito claro. E depois eu referi a questão da propriedade e da gestão, do modelo de gestão, e a seguir a questão dos custos. Na prática, os custos aqui, há custos que existem, obviamente, mas tudo custa à sociedade. A questão é, vamos recuperar os custos através de tarifas, através de taxas, através de um sistema misto, e como é que fazemos essa distribuição dos custos? Como digo, temos algumas ideias, e eu pessoalmente tenho as minhas também, mas é muito importante encontrarmos um modelo que não esqueça o problema, que o aborde de frente, que encara a coisa dizendo realmente o que nós estamos a considerar como águas pluviais é isto que está aqui, não é mais, não é menos. O modelo de gestão deve ser este aqui, e a questão dos custos, o seu custeio tem que ser feita e, especialmente, tem que ser pensado um sistema suficientemente simples, por um lado, não demasiado elaborado, mas que traduza a recuperação destes custos ou por tarifas ou por taxas, ou pelos dois, com este tipo de afetação, porque nos pluviais, ao contrário dos outros serviços, de modo geral há um enorme cliente, que é o município, com os espaços verdes, espaços públicos. E depois há uma miríade de pequenos consumidores. Como é que fazemos essa distribuição? Isso não creio que seja nada impossível de fazer, mas é preciso sermos claros nisso. Portanto, sim, se perguntar como é que vai ser, não sei dizer, porque nós, ao fim de 2 meses, estamos a trabalhar nisto e ainda estamos longe de chegar às medidas, não é? E não vou dar aqui a minha opinião pessoal, porque não se justifica, o grupo de trabalho terá que pensar nisso em conjunto. Mas sim, sem dúvida. E, portanto, reforço que se nós aí não formos capazes de deixar no plano uma estratégia clara, eu acho que nesse aspecto falhamos claramente, não é? Obrigado. Bom, nós temos aqui mais 1 ou 2 comentários, estamos com 1h30 de evolução desta sessão. Eu aceitaria ainda mais 1 ou 2 questões que queiram colocar e, entretanto, ia também fazer alguma reflexão das principais preocupações que a PDA tem tido nesta matéria. Acho que algumas delas podem incorporar-se com o chapéu de proteção do consumidor. E a primeira que eu referiria é a questão da eficácia e proporcionalidade das medidas. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação. Não temos que concorrer neste setor específico do abastecimento de água e das águas residuais, do saneamento de águas residuais, a uma Liga dos Campeões. Não precisamos de ser os mais precisos e perfeitos do mundo. Designadamente porque o esforço que os consumidores de água têm feito ao longo destes anos, destes últimos 20, 25 anos, e as entidades gestoras também, não tem sido suficientemente acompanhado por outros poluidores ou por outros problemas de poluição, nomeadamente a poluição agropecuária, mais especificamente pecuária, e a poluição industrial. Isso verifica-se em várias regiões do país, em que o esforço deste setor não tem sido acompanhado por outros esforços. Portanto, sabendo nós que não podemos meter-nos nesse assunto, porque tem estratégias separadas, é preciso que não haja um excesso nos objetivos e que não nos aconteça, como aconteceu no anterior PSAR, que alguns dos objetivos não são atingidos também porque eles são demasiado ambiciosos. E, nessa matéria, eu também acho que era importante ter a revisão de alguns dos indicadores que têm sido usados, até pela ESAR, e que às vezes são excessivos. Eu estou a pensar, por exemplo, em 2, mas certamente haverá mais. A questão do número de inundações e colapsos de coletores. Às vezes não é muito importante saber se há uma inundação, é importante saber se num subsistema ou dentro desse subsistema, em algum coletor, há mais ou menos inundações. Portanto, a nossa proposta é que haja alguma moderação na definição dos objetivos
e alguma moderação nos indicadores que estão associados. Sob pena de, mais uma vez, se criar uma desproporção entre o esforço do setor de abastecimento de água e os outros setores que contribuem para a poluição dos meios receptores. A segunda preocupação tem a ver com um assunto que já foi aqui falado longamente e que tem a ver com a sustentabilidade económico-financeira e a recuperação de custos. É um problema que tem um comentário do Sérgio Lopes, que eu vou ler. Será que muitos municípios estão verdadeiramente interessados em aceitar uma regulação económica independente e os princípios de recuperação sustentável dos custos? Nós sabemos que essa é uma dificuldade com que o país está afrontado pelo menos há 80 anos. Eu lembro aqui que o Código Administrativo de 1940 já previa a recuperação de custos. E há 80 anos que nós andamos nisto e não conseguimos porque há sempre uma resistência municipal. É preciso haver uma longa reflexão sobre os meios jurídicos, as condições políticas e a associação efetiva dos municípios a esta situação. E se a legislação atual ou o enquadramento regulamentar, apesar da independência desta, não for suficiente, ele tem que ser revisto. Porque isto é um problema dos consumidores. Na realidade, o que se passa em muitos municípios portugueses é que os consumidores ricos os consumidores pobres estão a financiar os consumidores ricos com subsídios tarifários que manifestamente beneficiam aqueles que consomem mais e não os que consomem menos. E, portanto, é um problema que tem que fazer frente. E é um dos problemas mais antigos que nós temos resolvido com várias soluções, mas que, para já, o nosso regulamento tarifário atual não parece ser a melhor solução, o regulamento tarifário previsível, porque tem uma desproporção da dimensão e complexidade em relação à questão concreta, que é apenas esta. Tem que haver transparência nos custos, na recuperação de custos. Ainda que os municípios não recuperem totalmente os custos, ao menos tem que ficar claro que eles estão a ser subsidiados. O que não pode haver é custos escondidos e que não são claros. Evidentemente, a terceira preocupação tem a ver com um assunto que já foi muito debatido e que tem a ver com a proteção dos consumidores no que respeita às águas pluviais. A APDA tem tido uma longa reflexão sobre este assunto e converge com a vossa posição, até agora, no que respeita à solução tendencial, pelo menos, da gestão de águas pluviais pelas entidades gestoras de águas residuais. Mas uma coisa é a gestão efetiva no plano técnico, outra coisa são os meios de financiamento. O que nós não podemos aceitar, e não podemos aceitar claramente para a defesa das entidades gestoras e dos consumidores, sublinho, e dos consumidores, é que passa a haver uma deslocação das receitas atualmente afetas à questão das águas pluviais para os consumidores de água. E os municípios fiquem livres de afetar as receitas que atualmente estão a cobrir encargos com águas pluviais, outros fins que nada têm a ver com o setor. Portanto, essa é uma questão de grande preocupação, é uma preocupação nova. Nós temos tido a ERSAR ao longo dos anos, e muito bem, a definir com muita clareza o que é ou o que não é atribuível aos consumidores, com uma enorme preocupação de rigor, e de repente não podemos ter aqui um universo novo que entra e que tem uma linha de funcionamento totalmente oposta à lógica regulatória anterior, que é de um grande rigor naquilo que é afeto aos custos dos consumidores. Estas são, digamos, três dimensões que têm a ver com a proteção dos consumidores. Depois, eu gostaria apenas de referir mais algumas, também já foram referidas nomeadamente pelo Rui Godinho, que são as que têm a ver com a revisão das condicionantes das políticas relacionadas com a reabilitação de infraestruturas. E ainda agora o Belo Luís o referiu. É claramente um caso em que nós precisamos de meios financeiros. Há outros casos em que nós também precisamos de meios financeiros. É o caso, por exemplo, da reutilização, o caso da eficiência energética e o caso do tratamento de lamas. Pergunto ao grupo de trabalho, pergunto-me a mim próprio, acho que temos que refletir, se as condições económico-financeiras resultantes do acordo que foi obtido na semana passada, na perspectiva de que 30% desses fundos têm que ser afetos a fins que têm a ver com as alterações climáticas e com a melhoria da situação da eficiência para evitar alterações climáticas, se não temos aí alguma porta para alguns destes fins entrarem. A questão do tratamento de lamas é uma questão central, é a questão menos bem tratada ao longo destes 20 anos no setor de águas residuais e que tem um grande peso económico e que tem, aliás, dificuldades porque defrontamos com o quase oligopólio, quer dizer, um domínio de duas empresas do setor em matéria de destino final de lamas, de transporte e destino final de lamas, e no caso da reutilização também é importante termos alguma reflexão, não só nesta perspectiva, mas na perspectiva da defesa dos consumidores, porque não nos parece, sendo que a reutilização é muito importante, a verdade é que tem havido nos últimos anos algumas vicissitudes que não têm ajudado a reutilização.
Uma delas foi o diploma que saiu no ano passado, que afastou na prática algumas entidades gestoras da reutilização. Tem que se pensar porquê e se realmente se tem que rever esse diploma. E também tem que se pensar se vale a pena fazer medidas gerais de reutilização nas grandes hectares do país ou se a reutilização deve ser dirigida a zonas mais específicas onde realmente ela é necessária, nas zonas com maiores carências de água. Em relação à eficiência energética, aí parece-nos que os fundos que aí vêm devem estar disponíveis, porque a eficiência energética é claramente também um parente pobre, tem sido um parente pobre do grande esforço nacional nessa matéria, e acho que o PESAR devia dar uma dimensão muito específica à questão da eficiência energética, nomeadamente nas hetas e nas hectares, onde claramente ela precisa ser melhorada. Por aqui ficava. Eu, neste momento, tenho já 2 novas mensagens e vou lê-las para permitir o comentário final da Paula Freixoel e do Jaime Melo Batista. Diz a Susana Ferreira: a matriz de objetivos proposta é bastante complexa, disseminando o cumprimento do plano por 30 objetivos específicos. Consideram fixar um conjunto de objetivos prioritários, em número não superior a 10, que transversalmente cumpram o propósito do plano? Pronto, isto prende-se um pouco com o meu ponto inicial, que é de que tem que haver uma moderação nos objetivos, não apenas no seu número, mas também no seu conteúdo. E era com essa questão que vos dava a palavra, uma vez que já estamos com cerca de 1h40 de sessão. Bem, não sei se a Paula quer falar ou quer que... Avance e depois eu falo a seguir, se quiser, se preferir. Podemos fazer ao contrário, como quiser. Não, tudo bem. Muito bem, então excelente. Muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar passar rapidamente por todas elas. Zenha, quanto tempo temos? Não estamos a ver. Tenho o que precisar. Obrigado. Sabendo eu que é moderado. Ok. Muito bem. A primeira questão, a questão do Henrique, tem a ver com a eficácia e proporcionalidade das medidas, e não temos que ser os melhores do mundo. Estou completamente de acordo. O pragmatismo na definição de objetivos é muito, muito importante. Não é, o voluntarismo é sempre simpático, mas o pragmatismo é fundamental. O caso que deu é um caso sintomático, ou seja, com a melhoria que nós tivemos no setor urbano em termos de tratamento de águas residuais, era expectável que os nossos recursos hídricos estivessem melhor do que estão. E não estão porquê? Nós sabemos que não estão por outras fontes de poluição. E, portanto, podemos continuar a fazer o tratamento até ter água limpa a ser rejeitada nos rios. Que aqui interessa nada, a não ser gastarmos uma data de dinheiro, não faz sentido nenhum. Portanto, estou completamente de acordo. Eu não vou falar pelos indicadores da ERSA por razões óbvias agora, mas qualquer indicador deve ser objeto de permanente reavaliação, por razões várias, porque o indicador em si é por natureza imperfeito, a evolução das coisas também leva a essa necessidade, mas também é preciso termos conta que, e eu lembro-me disso na altura, indicador de perdas. Se me perguntarem a mim, Jaime Melo Batista, qual é o indicador de perdas, eu diria é o indicador que o estudo específico daquela entidade gestora permitir identificar como melhor ponto de equilíbrio tudo isto. Simplesmente, esse tipo de abordagem é já uma abordagem bastante sofisticada para entidades que já têm muita informação e, portanto, temos que começar por indicadores, vamos chamar, mais básicos para depois fazermos esse trajeto. Portanto, os indicadores têm que fazer esse trajeto e, alerto para isso, que eu não referi, este plano estratégico procura usar ao máximo os indicadores existentes, sejam eles ERSAR, sejam APA, sejam outros, e juntar mais um conjunto deles que se consideram essenciais para seguir a implementação do plano. E, portanto, nesse trabalho dos indicadores e dos seus targets, esta mensagem do Henrique é muito importante. Não sejamos demasiado otimistas, sejamos realistas. Ou demasiado ambiciosos, digamos, sejamos realistas. A questão da sustentabilidade económica, estou a tentar ler a minha própria letra, que não é fácil, não é? A questão económica. Exatamente, a questão, isto é um assunto, enfim, eu diria que mais ou menos eterno,
mas nós temos que realmente convergir com uma situação em que, à conta de uma visão muitas vezes politizada, não é necessariamente mau, mas politizada destes problemas, se procura avançar com soluções que acabam por criar injustiças flagrantes. E eu relembro apenas um assunto que me fez sofrer bastante nos tempos, que é quando alguém, ao nível político, queria acabar com a componente fixa das tarifas, porque dizia que isso era muito mais justo. E teve que ser na Assembleia da República explicar-se, com meio dos slides, que era muito mais injusto. Não é? Mas depois a coisa correu bem nesse aspecto. Simplesmente, realmente, temos que encontrar um modelo fácil de entender por todos, também suficientemente flexível para acomodar diversas situações, em que todos se sintam razoavelmente confortáveis, no sentido de todos perceberem o racional dele, mas também terem a flexibilidade de poderem utilizar esse instrumento de forma faseada, etc., para conseguirmos atingir uma solução não só de recuperação económica, mas uma solução de equidade, em que realmente o rico não esteja a ser beneficiado pelo pobre em termos de subsidiação, que é um verdadeiro escândalo social, e isso acontece. A questão dos municípios quererem ou não regulação económica, eu diria que, na minha perspectiva, os municípios, qualquer outro operador, vier a querer encontrar a solução global que lhe assegure melhores serviços, mais sustentáveis, etc. Depois, os instrumentos, há várias discussões à volta dos instrumentos. Mas, naturalmente, dizer à partida eu não quero ter regulação económica, pronto, é logo uma partida, um ponto de partida muito difícil, porque não estamos a discutir o essencial da coisa, que é o objetivo, estamos a discutir um instrumento, não é? Eu não vejo aliás, sempre disse isso, não vejo nenhum mal na regulação económica de todos os operadores, com os modelos que mais se adequarem. O que interessa é estarmos de acordo com os objetivos e praticar os instrumentos necessários. Mas eu sei que isso é uma discussão grande. A questão da proteção dos consumidores em termos de águas pluviais, eu tomei boa nota do trabalho que a PDA a reflexão tem vindo a fazer sobre isso, e vamos certamente falar mais sobre isso. E, obviamente, também aqui é uma questão de equidade. Se nós pusermos o encargo dos pluviais todos com os consumidores, estamos a dar um péssimo sinal económico a quem gera o território, que é, na prática, faça lá o que quiser, que você não paga nem mais um cêntimo por impermeabilizar isto tudo com alcatrão. Pronto. Portanto, isto é o tipo de incentivo económico virado completamente ao contrário. Péssimo sinal, péssimo incentivo. Portanto, temos que ser realistas nisso. A reabilitação de infraestruturas, a questão dos financiamentos, quer para isso, quer para a reutilização, quer para a energia, completamente de acordo. Nós temos que ser smart o suficiente para, percebendo as verbas que estão disponíveis, percebendo a priorização dessas verbas, sabermos adequar no nosso setor as necessidades a essas prioridades. E o Henrique disse isso muito bem. Há ali espaço, há portas abertas que só não usaremos se não formos suficientemente espertos para isso. Portanto, obviamente, estou completamente de acordo com isso. E a última questão de 30 medidas serem eventualmente muitas, eu julgo ter tido o cuidado de dizer, quando falámos das 30 medidas específicas, de dizer, e agora temos aqui uma fase de priorização, não é? A fase de priorização é exatamente isso. Bom, temos 30 medidas, ok. Sejam elas 30, 28 ou 25, não interessa, não é relevante. Vamos então agora ver o que é realmente prioritário aqui. E também tive o cuidado de dizer que, sendo isso fundamental, porque nós não podemos abarcar tudo ao mesmo tempo em todas as frentes, também não é tão simples que se possa dizer destas 30, 10 são prioritárias, o resto não são. Porque, não sei se são 10, são 12, não interessa, também não interessa aqui. Nós já fizemos esse exercício, devo dizer. Aquelas listas de medidas que lá estiveram, eu não mostrei aqui, mas temos um ensaio em que pintámos de uma cor qualquer aquelas que nos pareceram prioritárias. Pronto, o tal terço ou o que for de medidas prioritárias. Mas temos que pensar também com mais profundidade nisso, porque, como eu disse, o que é prioritário para um determinado grupo de entidades gestoras não é para outro. E, portanto, se queremos dizer, não, prioritário é aquilo que é realmente mais avançado, etc., isso serve um conjunto de entidades, não serve outras, e vamos agravar o fosso entre elas. E, portanto, a questão da priorização das medidas tem que ser vista, e eu disse que é um assunto complexo na altura, nesta dupla perspectiva. Temos que priorizar medidas, é óbvio.
Mas também temos que atender a que essa priorização não vai pôr de fora, ou reforçar, pôr de fora um conjunto de operadores para quem isso não é o prioritário, outras é que são prioritárias. Portanto, é um assunto complexo, estamos cientes deles, não temos nenhuma solução para já. Henrique, eu não sei se havia mais alguma coisa. Eu ainda gostaria de... Agora, a Paula complementaria, claro. Sim, faria aqui uma nota, pegando só em alguns pontos que foram referidos, até porque as respostas é assim, há uma caixinha que vai tratar esse assunto e, portanto, é a altura de nós o discutirmos. Pegava aqui em 3 assuntos que são a questão do setor ter aqui as suas responsabilidades e de nós querermos ter um plano estratégico e de queremos cumprir e de queremos fazer sempre mais, mas depois de termos paralelamente outros setores que às vezes poderão não estar a cuidar de alguns aspectos, nomeadamente estávamos se calhar aqui a falar das questões das águas residuais, não é? E depois das massas de água e da repercussão que tudo isto tem na sua qualidade. Eu diria que, enfim, há aqui diversos intervenientes nesta área, nomeadamente o regulador do setor, o regulador ambiental e tudo isso, não é? Mas o alinhamento, acho que sem prejuízo de nós não querermos fazer mais do que aquilo que será o adequado, eu acho que o mote para este setor é fazer aquilo que é necessário, é fazer o nosso trabalho de casa. Não podemos deixar de fazer o nosso trabalho de casa porque outros não fazem o deles. E isso é muito importante que nós, no momento de verificarmos o que está a ser feito, conseguirmos dizer que este setor tem um comportamento adequado face àquilo que são as exigências ambientais. As exigências ambientais têm que ser adequadas, têm que ser realistas. Não se pode estar a exigir mais a este setor porque noutros setores não se está a fazer o trabalho de casa. E eu julgo que era aí um bocadinho, se calhar, a questão que se pode colocar agora e para a frente. Depois, relativamente ao financiamento, eu diria que nós, neste momento, e noutras sessões isso foi falado, temos um grande desafio de fazer um plano estratégico numa altura em que a incerteza é grande. E, portanto, até nos dá aqui alguma... Bom, temos um Covid aí à porta e temos tudo isso. Mas também, o que nós também pretendemos é que ter este plano, com eventuais análises de risco que lhe estão associadas, faz-nos também poder ter um documento que nos permita negociar também aquilo que teremos agora como financiamento. Seremos muito mais fortes, julgo eu, assim este plano reflita aquilo que todos nós queremos para o setor, torna-nos mais fortes se tivermos um plano bem detalhado que consigamos transmitir de forma muito, muito pragmática aquilo que pretendemos e as necessidades também financeiras que se avizinham nos próximos tempos. Julgo que ainda havia aqui uma questão relacionada com a regulação, eventual, se queremos ou não queremos esta regulação, se os municípios querem ou não um regulamento tarifário. Bom, isto é uma questão que nós temos que ver e temos que olhar para ela de uma forma até mais abrangente do que aquilo que é a nossa realidade. Nós vivemos muito a realidade de os municípios não têm cobertura de gastos, não é? E, portanto, não recolhem as receitas suficientes para fazer face a uns custos que permitem ter sustentabilidade. Mas também temos que juntar, e às vezes esquecemos deste assunto, e quando falou nos pluviais, colocou muito bem essa questão. É dizer, se estamos a ter receitas que depois não são utilizadas especificamente no setor. E queremos, com estes dois
estes dois pesos, perceber queremos ou não queremos que haja uma maior observação realmente se as receitas do setor se estão a ser utilizadas e se estamos a ter realmente serviços eficientes. Mas isso é uma opção do setor, é para isso que nós estamos a fazer estas sessões e também para querermos refletir neste pensar as possibilidades que temos no futuro. É óbvio que depois hão de haver diversas possibilidades que podem ser adotadas, mas que temos que colocar os prós e os contras de cada uma destas possibilidades que podemos adotar no futuro. E não sei se julgo que as questões, pelo menos por escrito, terminaram, portanto passava a palavra ao Henrique Zenha, por favor. Obrigado, Paula, e muito obrigado mais uma vez também. Aliás, eu faço o agradecimento final à Paula, ao Jaime e a todos os participantes, acho que foi uma sessão interessante e rica. E queria apenas dizer duas coisas sobre o assunto, que já está dito que as apresentações vão ser distribuídas e eu sugeria também a todos os participantes que se tiverem novas questões e as quisessem fazer chegar à PDA, nós depois canalizaríamos para o grupo de trabalho. E dito isto, e renovando os meus agradecimentos a todos, passava a palavra ao Rui Godinho para encerrar a sessão. Muito bem. Muito obrigado à equipa da Secretaria de Estado, a Paula Freixal, Jaime Mel Batista, ao Henrique Zenha pela moderação e a todos os participantes e ao interesse que manifestaram nas questões que foram colocando, que obviamente não esgotam nem de perto nem de longe aquilo que são certamente as dúvidas e as reflexões mais amadurecidas que vão prosseguir, mas que só por esta amostra já tivemos uma pequena ideia de como a PDA está empenhada em, mais uma vez, dar um contributo efetivo e relevante para dispormos de um bom documento estratégico. Só queria fazer dois comentários finais. Primeiro, para secundar a intervenção do José Henrique Zenha relativamente a algumas das questões estruturais fundamentais que ele referiu, concretamente a um tópico que foi muito trabalhado por nós e tem vindo a ser ao longo dos anos e que procurámos que fosse vertido no Pensar 2020, que refere-se à gestão e exploração sustentável das lamas de hectare, transformando estes resíduos em recursos fortemente valorizáveis. É um problema muito significativo, 400.000 toneladas por ano que os hectares produzem de lamas, só por isso, por esta dimensão, é um problema. Acresce que este problema não é só nosso português, é também europeu. E a Comissão tem estado a trabalhar, nomeadamente através da DGENV, na elaboração de uma diretiva, a chamada Diretiva End of Waste, portanto, o fim do Estatuto de Resíduos. Se o fim do Estatuto de Resíduos for aplicado às lamas de hectare, nós vamos ter ainda mais um problema bastante bicudo, quer do ponto de vista técnico e tecnológico, quer do ponto de vista económico, dado o reflexo que tudo isso pode ter depois sobre as tarifas. É uma área absolutamente fundamental que também gostaríamos que ver vertido neste plano como estratégico, o que infelizmente não foi conseguido no Pensar 2020. Secundar também e reforçar a intervenção que o engenheiro Abel Luís fez como coordenador da Comissão Especializada de Serviços de Distribuição de Água da APDA, no que toca a um problema que tem vindo a ser bastante trabalhado por eles e que ele refletiu nas propostas que fez. Só faria uma precisão, que talvez ele não tenha feito, é que estes 2% ao ano de reabilitação e renovação de ativos infraestruturais das redes de água e saneamento são 160 milhões por ano. Portanto, para os 10 anos estamos a falar em 1.600 milhões. Não se assustem com o valor, porque o valor não é nada de extraordinário. Pelo contrário, o Plano Nacional de Investimentos
previa na sua primeira versão 750 milhões para aplicar em 10 anos, portanto, nesta área, e se já tiveram a oportunidade de tomar contacto e ler o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas recentemente emitido sobre este tema em particular, o que o Conselho Superior de Obras Públicas propõe é que este valor seja duplicado, aumente 100%. Ora, este aumento de 100% está exatamente em linha com aquilo que a PDE tem vindo a defender e que tem nas diversas instâncias onde pode apresentar as suas propostas, como foi o caso, propor aquilo que o Abel Luís muito bem explicou e como bem apresentou no documento que endereçou ao grupo de trabalho. Já agora também, estes dias têm sido muito férteis na apresentação de documentos importantes, para além destes em que estamos aqui hoje a tratar, tal como o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, acresce a chamada visão estratégica para a recuperação da economia nacional para a década de 2030, apresentada pelo professor António Costa e Silva. Este chamado estoque de ativos estratégicos em matéria de serviços de água, lá está considerado exatamente como uma área fundamental em que tem que se intervir para podermos ter, de facto, uma gestão da água e serviços de água a funcionar de uma forma sustentável, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista técnico, do ponto de vista de eficiência, quer do ponto de vista financeiro também. O que significa que a articulação de todos estes documentos, nomeadamente daquilo que venha a ser o Pensar 2030, com uma versão final para 2021 do Plano Nacional de Investimentos a 10 anos, também terá que ser revisitada certamente numa próxima oportunidade. Obviamente que, quando estamos a falar em dimensão económica, estamos a falar de investimentos e estamos a falar da importância económica deste setor. Muito já foi dito e bem sobre ela, só queria chamar finalmente a atenção para alguns indicadores que às vezes não são muito conhecidos, ou pelo menos trabalhados pela opinião pública em geral. Nós que somos da área conhecemos-los e trabalhamos com eles, mas em geral não são conhecidos. E não são conhecidos, por exemplo, quais são os fortíssimos benefícios económicos que decorrem dos investimentos nos serviços de água e saneamento. Documentos de entidades tão importantes como o Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef concluem, relativamente a trabalhos feitos em todo o mundo, envolvendo inclusivamente a Europa e também Portugal, que por cada euro ou cada dólar, se quiserem, investido, verifica-se em termos económicos um retorno de pelo menos 5,5 euros. Ou seja, os benefícios na economia, no bem-estar e, portanto, e no desenvolvimento económico e sustentável dos países e das sociedades é absolutamente avassalador. 5,5 euros por cada dólar, por cada euro, por cada investido. E o grande desafio, os ganhos globais em termos de produto interno bruto global, por cada país que invista significativos meios em matérias de águas e saneamentos, é nunca inferior a 1,5 de cada um dos seus PIBs, portanto, dos seus GDPs. Portanto, estamos num fator fortemente potenciador da economia, fortemente potenciador da sustentabilidade da economia e que deve competir, entre aspas, portanto, e marcar o seu lugar no que toca àquilo que venham a ser as aplicações dos fundos de que Portugal vai beneficiar, nomeadamente estes que foram recentemente aprovados pelo Conselho Europeu, onde, como alguém já disse, suponho que 30% serão alocados às questões relacionadas com as alterações climáticas e com o chamado European Green Deal, portanto, o grande desafio europeu, o grande desafio verde europeu. Bom, cá estaremos, portanto, para continuar a trabalhar, enviar as propostas para o grupo de trabalho que, entretanto, forem enviadas à PDA,
e a participar em próximas iniciativas como esta, cuja relevância, portanto, me abstenho de mais comentar, porque fala por si. E desejar à equipa do Ministério, Paula Freixal, Jaime Melo Batista e todos os outros, a continuação de um bom e excelente trabalho. Muito obrigada, e muito obrigada por nos proporcionar a possibilidade de reunir com a Associação e os respectivos associados. Então, até breve. Até breve, obrigada. Até breve.